Mas, sem mais delongas, quero convidar aqui para falar com vocês sobre tudo que está acontecendo nesse âmbito aí, né, do Poder Judiciário, a Tameia Danelon, procuradora. Muito bem-vindo, Tameia. Muito bem-vindo ao programa. Obrigada, Constantino. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. É uma honra estar aqui conversando com você hoje. A honra é toda minha. Tenho acompanhado bastante também da sua participação nos debates. Inclusive, tivemos uma brevíssima interlocução ali na bancada do 3 em 1, né? Aí Isso. Você me abandonou, agora eu estou lá com a Amanda Klein. Meu público adora os embates. Hoje o negócio foi quente. Mas, olha, eu já disse isso antes aqui também, acho até importante mencionar uma vez mais. A coisa pega fogo às vezes ali e eu realmente fico indignado. Eu, pelo menos, não faço nenhum tipo de cena, né? Eu não tenho um personagem, eu sou muito transparente. Mas há uma possibilidade de você confrontar com muita veemência os pontos e depois manter um relacionamento cordial, educado e civilizado, que é exatamente o que acontece nos bastidores do nosso grupo. Eu acho que isso está até faltando hoje no mundo, né? Não sei qual é a sua visão. Eu concordo com você, acho que os debates estão muito inflamados, né, Constantino? As pessoas são muito extremistas, né? E não conseguem ver com a razão, não conseguem respeitar a opinião do outro, fazer com que se seja respeitado também, né? Senão fica uma barbárie, né? Quem grita mais, quem fala mais alto, quem grita que tem razão, e as coisas não são assim, né? Nós somos técnicos, né? Eu na minha área jurídica, você na sua área como jornalista, né? Na área de economia também, enfim. Então, as pessoas têm alguns que têm um conhecimento mais profundo em sua área, mas todos têm direito de ter a sua opinião. Então, a gente tem que saber ouvir, né? Porque está falta muito respeito, eu acho, né? Uma crise de falta de respeito, de crise ética, de moralidade, muitos problemas que a gente está vivendo, né? Então, essas pessoas se ficam muito nervosas, né? Deixa a paixão falar em vez da razão, em vez do raciocínio, daí não dá muito certo, né? Os nervos estão à flor da pele, né? Confinamento, sim, medo de pandemia, nada disso ajuda também. Crise econômica, nada disso ajuda. E as redes sociais, de alguma forma, eu acho que elas foram maravilhosas para um pensamento marginalizado no debate político brasileiro há muito tempo, que é a direita. Foi muito útil para os conservadores, para os liberais, mas ela também tem o seu lado negativo, que é recrudescer um pouco esse ambiente tribal, né? Essa coisa de torcida de futebol. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta exatamente nesse sentido, tá? Olha só, eu sou o primeiro a defender uma postura de diálogo e até uma máxima cristã, que é o seguinte: odeie o pecado, mas não o pecador. Tudo isso é muito legítimo. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, Tameia: como é que a gente pode convencer alguém de que esse é o caminho para vencer no campo das ideias, no argumento, quando eles percebem que a ameaça é de uma ditadura, uma ditadura togada, que é a pior de todas, como diria o Rui Barbosa. Eu mesmo usei uma analogia esse dia, eu não gosto nunca de comparar Estado com família, eu acho que isso é muito perigoso. Mas eu mesmo fiz essa metáfora, que é o seguinte: o pior crime que existe na minha cabeça, né, que a gente pode conceber, é um pai matar um filho, por exemplo. Porque o filho espera, na situação de fragilidade dele, proteção, segurança, amor, carinho, educação do pai. Então, se um pai mata um filho, meu Deus, não dá para pensar em nada pior, né? A analogia do sistema democrático que eu consigo pensar é essa aqui. É quando a nossa Constituição ela é, de alguma forma, rasgada, dilacerada, vilipendiada por aquele que deveria ser o guardião da nossa Carta Magna, né, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria logo lançar para você essa batata quente, né? Como é que você está enxergando a postura do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos em nosso país? Então, eu vou falar da forma mais técnica e jurídica possível, né, por conta do meu cargo. Além disso, também sou professora de processo penal, então sempre gosto de deixar bem claro que toda manifestação minha, seja nas redes sociais, seja em programas de TV, eu falo não em nome do Ministério Público, né? Mas de fato, nós temos testemunhando recentemente, quase que toda semana, né, decisões que, no meu entendimento, violam a Constituição, né? Então, a Suprema Corte, que deveria ser, como você disse, o guardião da Constituição, não está devidamente guardando a Constituição e guardando os direitos dos cidadãos, né?
Então, isso causa uma grande insegurança jurídica, não só insegurança jurídica, mas insegurança nas próprias pessoas, né? Eu vejo que as pessoas estão com medo de dar sua opinião, de dar seu entendimento, né? Hoje mesmo, uma conhecida da minha mãe falou que está agora 3 dias que ela não pode comentar no Facebook, que ela está proibida. Eu falei, mas você falou alguma coisa errada, né? Você criticou o STF? Ela, não, eu compartilhei notícias, uma notícia que falava sobre o tratamento precoce, outra notícia, tudo ligado assim ao pensamento um pouco mais conservador, as outras que ela tinha divulgado, e o Facebook proibiu ela de postar e de comentar por 3 dias, né? E então a gente vê que não é só de uma instituição brasileira, como o Supremo, você está mencionando, mas também das redes, né? Então, essa postura do STF, que por muitas vezes não está segurando a Constituição, deixa as pessoas com medo de manifestar sua opinião, né? E assim, mais recentemente nós tivemos vários exemplos, seja tanto a prisão do deputado Daniel Silveira, que no meu entendimento foi uma prisão indevida, porque ele está cobertado pela imunidade parlamentar, a própria Constituição que prevê essa imunidade, indo um pouco antes, né, a própria instauração do inquérito das fake news, que originou essa prisão, também é um procedimento inconstitucional, ilegal. Podemos voltar até mais, eu acho, no tempo, né? Quando eu acho que ali foi um divisor de águas, na minha opinião, de leigo, tá? Quando preservaram os direitos políticos da presidente Dilma Rousseff após um impeachment, porque me parecia muito claro o texto de que isso não era uma coisa viável. Exatamente, né? A Constituição tem vezes que ela é muito paradoxal, confusa, mas tem vezes que ela é muito clara. Então, nesse exemplo do impeachment, está escrito na Constituição, né? A pessoa que sofrer o impeachment, ele terá a perda da função pública não é ou, inelegibilidade por 8 anos, né? 8 anos. No caso do presidente Collor, até acompanhei, eu estava na faculdade, era nova ainda, ele sofreu as 2 penalidades, que é o que está previsto na Constituição. Então, se a Constituição falasse ou se ela não falasse, se tivesse obscuro alguma dúvida, tudo bem o STF interpretar, que é o papel do STF interpretar a Constituição. Agora, quando a Constituição está clara, não cabe interpretação. Uma outra questão que eu lembrei agora, quando diz respeito à possibilidade da reeleição do ex-presidente da Câmara e o ex-presidente do Senado. Você lembra que teve essa problemática? Quase foi, né? Quase passou isso, né? Quase. Inclusive, na imprensa, pelo menos, houve um clima de que teria acontecido algum tipo de traição ali, que haveria um voto meio que esperado de alguns e que não foi exatamente aquele, né? Então, quase que passou um negócio que também era, de forma muito escancarada, inconstitucional, né? Sim, no começo, quando iniciou a votação, né, acho que uns 3 ministros votaram favoravelmente. E a Constituição também está clara nesse sentido. Ela diz que não poderá concorrer na eleição subsequente quem já ocupava esses cargos, Exato. né? Então, Exato. Isso causa muita instabilidade, não só jurídica, mas como instabilidade econômica, né? Outros países internacionais, quando vê essas decisões da Suprema Corte, que vota de um jeito, dali depois muda o voto, né, como a ministra Carmen Lúcia o fez, sem que tivesse novo fato que sustentasse a mudança de entendimento dela, um novo argumento não teve, ela mesma não conseguiu trazer outro argumento. Então, tudo isso é muita insegurança. Né? E como isso afeta o trabalho de vocês, do campo jurídico, do Ministério Público? Como é que isso afeta... Porque, de novo, né, eu entendo que o direito não é uma ciência exata, aliás, a economia também não é, né, que é a minha área, e alguns acham que não é exatamente uma coisa totalmente, enfim, elástica, né? Existem leis econômicas, mas é uma coisa em disputa muitas vezes, né? Porque trata da natureza humana, trata sempre da necessidade da reação do ser humano, que não é totalmente previsível, felizmente, não somos robôs, nem mesmo cães de Pavlov. Mas, ainda assim, né, no direito, você precisa ter algumas diretrizes, você precisa ter algum norte. Né? E a Corte Constitucional, que, aliás, o Supremo não é apenas isso, e eu sou da opinião, talvez, que devesse, né, mas eu falo sempre como leigo, tem alguns respaldos. Estou aqui com um livro, inclusive, do Modesto Carvalhosa, do jurista, né? Então, assim, eu procuro escutar as vozes que me parecem mais preparadas sobre o assunto e tudo. Mas o Supremo deveria ter a palavra final, justamente porque cria essa jurisprudência e tudo. Como é que isso impacta o trabalho de vocês também? Isso é muito ruim.
O nosso trabalho, a gente tem que se basear na lei e na Constituição, né? Então, dependendo da área que você trabalha, vai ser o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, o que quer que seja. Então, tem uma certa, digamos assim, estabilidade, a gente sabe como os tribunais entendem, né? Então, a gente não se baseia só na lei, a gente se baseia também na jurisprudência, porque a lei não tem essa possibilidade de prever todos os casos possíveis e inimagináveis. Então, quando não tem algo na lei, ela é complementada pela jurisprudência. O que é a jurisprudência? É o entendimento pacificado dos tribunais. Então, é o norte para a gente. Então, a gente já sabe como que o STJ julga em certos casos, então vamos seguir nessa linha, ainda que eu, como membro do Ministério Público, e meus colegas, a gente tem independência funcional. Mas se o STJ está decidido da mesma forma há 10 anos, né, não tem por que você vai ficar insistindo em teses diferentes, né? Agora, o STF, como você falou, ele deveria ser a última palavra. Agora, nem ele próprio, ele cumpre a própria jurisprudência do STF. Nem o próprio STF cumpre as súmulas vinculantes que eles determinam. O que é súmula vinculante? Súmula vinculante é uma decisão que já foi proferida repetidas vezes, e quando é editada uma súmula vinculante, ela até recebe um nome, ela tem efeitos vinculantes, né, para o país inteiro. Então, por exemplo, tem a súmula vinculante número 14 do Supremo, que diz que todo advogado de investigado tem direito a acessar os autos criminais. Então, por diversas vezes, quando eu tinha um procedimento, claro que quando a gente estoura uma investigação, a gente não sai alardeando, né? A gente tem que ficar com a máxima discrição possível para que as investigações não sejam atrapalhadas com habeas corpus, para trancar, né? Agora, às vezes, eles descobriram que tinha uma investigação, pediam vistas, eu sou obrigada a dar vistas. Agora, voltando para o caso do inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, né, que não está previsto em lei qual seria ato democrático, não tem uma tipificação. No começo, os advogados não tinham acesso a essa investigação, as pessoas eram intimadas para prestar depoimento e não sabiam se era para ser ouvidas como investigada ou como testemunha, que são posições jurídicas completamente diferentes, né? Até voltando para o caso de ontem, né, do julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Moro, o Supremo também entende, de uma forma consolidada, que o habeas corpus, né, não é um instrumento adequado para questionar a suspeição de um juiz. É quase que pacificado. Além do prazo também causa algum tipo de estranheza ser tanto tempo depois, assim? Lógico, mas sem dúvida. Primeiro que é uma questão que já foi apreciada pelo próprio juiz da causa, né, que primeiro o juiz é consultado para ele dizer se ele se considera suspeito ou não. Daí teve a chamada exceção de suspeição, que é um instrumento adequado, que foi para o tribunal, TRF4, os 3 desembargadores falaram que não era suspeito, foi para o STJ, foi para o STF. O STF já se manifestou 3 vezes contra a suspeição do ex-juiz Moro. E 7 anos depois da operação, em sede de habeas corpus, né, onde o juiz, que a gente chama juiz excepto, que é o juiz sobre o qual pende esse pedido de suspeição, nem pôde se manifestar. E a lei diz que ele tem direito de até arrolar testemunha, juntar documento para se defender, para dizer que ele não é suspeito, né? Então, assim, a própria jurisprudência criada pelo STF não é respeitada por eles mesmos. Então, o que dirá no resto do país, né? Eu não quero colocar em hipótese alguma a senhora em saia justa aqui. Então, deixa que eu taco as pedras e você faz os comentários técnicos. Mas, assim, de fato, eu olho tudo isso, né? A gente, às vezes, como brasileiro, encontra a válvula de escape só no humor mesmo. Talvez seja um motivo de crítica para muitos outros povos, outras culturas que acham que somos brincalhões até demais e tudo acaba em pizza, né? O pacato cidadão. Mas eu não resisti e eu mesmo divulguei essa imagem no meu Instagram ontem, né? Porque o sujeito chega lá para o padre, né, pedindo perdão, roubou dinheiro do povo, o padre falou, tribunal errado, meu filho, né? Isso aí, quem perdoa o corrupto é o STF. E isso captura também, pelo menos assim, uma sensação de impotência que eu vejo na população, né? Eu vou te perguntar, obviamente, o que pode ser feito a respeito, qual é a sua opinião, por exemplo, a escolha desses ministros, da forma que se não politiza demais, essas decisões monocráticas que acabam criando
11 Supremos e mais as turmas, como foi o caso da segunda turma. Então, gera mais insegurança e vai e vem ainda. Né? Então, de novo, isso é uma coisa que eu quero te lançar, o que pode ser feito, que é uma pergunta que muita gente fica na cabeça e muitos ficam repetindo, né, aquela história do cabo soldado, artigo 142 e tudo mais, porque vai batendo pânico, vai batendo desespero. Então, eu quero tentar entender como é que a gente pode ir construindo instituições mais sólidas. Né? Sobre essa questão da suspeição que você menciona, antes de passar então, né, de novo, essa frase circulou muito hoje, né? O juiz concursado, né, que prendeu, eu vou acrescentar algumas coisas, que prendeu políticos graúdos de vários partidos, que prendeu empresários grandes, né, e que teve as decisões referendadas por outras instâncias, né, ele foi acusado de parcialidade no julgamento pelos juízes, entre aspas, porque não são juízes, indicados pelo réu. Né? Quer dizer, existe aí uma espécie de inversão, e isso vai minando a sensação de confiança no sistema por parte do povo. O economista Ricardo Amorim também foi na mesma linha, né? Quer dizer, os juízes indicados pelo Lula, né, incluindo até quem advogou para ele, né, julgam o Lula, mas o suspeito é o da primeira instância de Curitiba. Então, recapitulando, a questão das decisões monocráticas, a questão da escolha desses ministros, como se dá, e uma terceira questão que eu levantaria, como é que é essa questão da suspeição? Porque nós vimos ex-advogado do PT não se considerando suspeito para julgar mensalão. Nós vimos o caso do Gilmar Mendes não se considerando suspeito para julgar empresário cuja filha ele é padrinho de casamento. Como é que funciona esse tripé aí? Tá. As decisões monocráticas, a suspeição, né, como se considerar suspeito e o que está faltando, né, e a escolha desses ministros. Tá. Então, decisão monocrática, até falei sobre essa questão do programa Direto ao Ponto. Eu sou terminantemente contra, né? O Supremo é integrado por 11 ministros, é o Supremo Tribunal Federal. Não pode ser o entendimento do juiz A, do juiz B, do juiz C, tem que ser o Supremo. Então, já tem a jurisprudência do Supremo, já tem as súmulas vinculantes e eles mesmos eles desrespeitam, né? Só puxando um gancho recente, anteontem, acredito, o presidente da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, porque teve uma alteração onde o próprio presidente da República, ele próprio pode peticionar nesse sentido. Artigo né? 103. Antes era o procurador-geral, eram outras pessoas, né? E o STF já entendeu que ele não precisa do advogado-geral da União para assinar, que o presidente pode assinar sozinho, né? E o Marco Aurélio uma decisão monocrática proibiu, ele foi contra a jurisprudência do Supremo, né? Então, o Supremo são os 11. Agora, qual que é esse problema? Por que tem tantas decisões monocráticas? Aí vem na competência do Supremo. O Supremo, ele é o guardião da Constituição. Então, o primeiro ponto, a Constituição ela é extremamente ampla. A Constituição, ela fala de normas de direito previdenciário, normas de direito tributário. O que a Constituição de uma república tem que falar sobre impostos? Não cabe à Constituição, do meu ponto de vista. Normas sobre processo penal, o prazo disso, isso não tem que ter. Isso cabe às legislações, à lei complementar, à lei tributária, à lei previdenciária. Então, a nossa Constituição é extremamente ampla. Tem milhares de direitos sociais, né? Só direitos, e isso faz com que qualquer questão chegue no Supremo. Mas o Supremo só não cuida de questão constitucional? Sim, mas tudo está na Constituição. Tudo chega no Supremo. Então, chega ação de despejo no Supremo, chega decisão para dizer quem foi o campeão brasileiro de futebol de 87. São dezenas de milhares, né, de decisões por ano, contra cento e pouco da Suprema Corte Americana. Sim, a Suprema Corte Americana se debruça sobre 88, a média 88, né, arredondando para 100. E o Supremo aqui são 100 mil casos. Então, aí já começa o problema na Constituição, que é muito extensa, né? E tanto que o professor Umadas Carvalhosa escreveu esse livro propondo uma nova Constituição mais enxuta. Então, diante disso, não dá para o Supremo se reunir sempre os 11 para julgar tudo. Então, iniciou-se essa possibilidade, né? Agora, se deu uma decisão monocrática, e o atual presidente, o ministro Fux, diz que tendo uma decisão monocrática, ainda mais seja uma coisa muito relevante, o pleno tem que ser reunido rapidamente, né? Então, se fosse enxugada mais a Constituição e transformando o Supremo numa corte exclusivamente constitucional, porque o Brasil é o único país no mundo
que tem uma Suprema Corte que cuida de questões criminais, que julga habeas corpus, né, se solta, se o goleiro Bruno tem que ficar solto, se ele é preso. Então, teria que ter essa mudança constitucional, embora eu acho que não seja o momento em se mexer na Constituição, porque ultimamente, quando se pretende melhorar a lei, eles pioram. Pior, né? Então, pior não fica, é falso, né? Melhor esperar um pouquinho. Então, tem esse primeiro ponto. A questão da suspeição, eu concordo plenamente com você. Não me parece ser adequado que uma pessoa que foi advogada de um partido político venha integrar o Supremo. Nada contra os advogados e nada contra os partidos políticos, mas isso demonstra uma proximidade, né? Ou pessoas que tiveram cargos políticos. Eu acho que o ministro da Suprema Corte tem que ser o mais neutro possível, o mais afastado da política partidária possível. E o terceiro ponto, que é a mudança da indicação, tem uma PEC, eu tenho falado muito sobre essa PEC, a PEC 35/2015. Essa PEC, ela muda a forma da escolha dos ministros do STF. Essa PEC até já teve um relatório, já na época era o senador Anastasia, já concluiu o relatório, está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E essa PEC diz, uma das alterações seria, a primeira, a escolha do ministro do STF deveria ser de acordo com uma lista tríplice. Quem que indicaria essas 3 pessoas? Uma pessoa seria um juiz indicado pelo Supremo, tá? O próprio Supremo indicaria um nome. O segundo nome seria um membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral da República. O terceiro nome, um advogado indicado pela OAB. Eu acho razoável, né? Razoável, porque aí seriam 3 instituições, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, 3 instituições jurídicas, né? O Ministério Público e o Poder Judiciário. E dentre esses 3, o presidente escolheria. Essa PEC também prevê, que eu acho muito importante, Constantino, é o mandato. Prevê um mandato de 10 anos para os membros do Supremo. Não fica essa coisa quase vitalícia de 27 anos que alguém vai ficar se for indicado jovem. Exatamente, né? Quase não, é um cargo vitalício. O professor Modesto Carvalhosa, ele acha que tem que ser uma coisa de carreira, né? Que você vai subindo do STJ, vai automaticamente o mais velho, o decano, passa. Isso. Ele desenhou esse modelo no livro. Me pareceu também razoável. Bem razoável, bem razoável. Ele até diminui o prazo, eu também concordo que acho que 8 anos é mais do que suficiente, né? Mas nos Estados Unidos é vitalício, não sei o que lá. Mas aqui a gente tem que tentar imitar o que é possível. Né, diante desse quadro não tem condição. Então, o professor Modesto entende que seria 8 anos e ele diz que deveria todos os membros serem da área jurídica, serem juízes de carreira. Né? Então, a carreira, e está correto, porque é a última instância. Parece fazer algum sentido. Né? Sim, faz sentido, né? Veja, o Procurador-Geral da República, evidentemente que ele é da carreira do Ministério Público, estão querendo mudar isso. Né? Então, é o cargo mais alto da carreira, né? E é interessante, Constantino, que quando o ministro Alexandre de Moraes era professor de Constitucional, não sei se ele dá aula ainda, ele escreveu um livro que era a tese de doutorado dele em 2000, e ele sustentava justamente isso. Ele dizia que era importante ter um mandato para membro do STF. Ele dizia também que o STF tinha que se tornar uma corte exclusivamente constitucional, e outra coisa que ele dizia, que na prática não foi bem assim, ele dizia que quem já era integrante do Poder Executivo, de algum cargo de confiança, como AGU, como ministro, não poderia ir para o Supremo. E ele era ministro da Justiça, do ex-presidente Temer, e foi indicado, né? Mas ele é um excelente constitucionalista, as suas obras são muito boas, então acho que é importante também trazer esse entendimento dele, né? Certo. Em relação à Procuradoria-Geral, né, eu queria que você rebatesse, né, concordando ou discordando, apontando o que há de verdade nisso, numa crítica muito comum também, porque na Procuradoria existe ali quase que tácito, não é uma coisa formal, né, da escolha da tríplice e tudo mais indicada, muitos acusam que existe um corporativismo muito grande. A gente sabe que o espírito de corpo é uma coisa forte, eu sei porque eu bato de frente com esse espírito de corpo dos meus pares na imprensa, na mídia, né? E eu sei o que isso produz de efeito colateral. Uhum. Então, como é que é isso nesse mundo aí da Procuradoria? Olha, eu defendo a lista tríplice e vou dizer por quê, tá? Muita gente fala que é corporativismo, que é sindicalismo, mas no meu entendimento não é.
que é essa lista tríplice? Bem, a Constituição, ela fala que a escolha do PGR, que é o Procurador-Geral da República, é feita pelo Presidente da República. Dentre os integrantes da Constituição, fala do MPU, Ministério Público da União. A nossa lei fala que é dentro do MPF, que eu acho que é mais adequado, né? Que não me parece adequado colocar um membro do Ministério Público do Trabalho, que nunca trabalhou com crime, e ser o procurador-geral e processar grandes figuras da República. Então, acho que desde o governo Lula, antes era o Geraldo Brindeiro, que estava há muito tempo no cargo, a nossa associação, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, desenvolveu essa lista tríplice, onde todos os membros do Ministério Público Federal votam em candidatos que se habilitam, e essa lista com 3 nomes é entregue para o presidente da República. Isso está previsto em diversas constituições dos estados. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, está na Constituição do Estado de São Paulo, e a escolha é feita dessa forma. Os promotores, procuradores de justiça se candidatam, é formada uma lista com 3 nomes e o governador escolhe um dos 3, né? Não tem que ser o mais votado. Bem, desde de 2001, 2002, sempre foi escolhido o mais votado, tá? Na época de Michel Temer, ele escolheu a doutora Raquel Dodge, que foi a segunda mais votada. E o presidente Bolsonaro inovou, indicando o doutor Aras, que não participou desses debates. Por que não é corporativismo? Porque quando nós votamos, nós não estamos escolhendo só quem vai nos chefiar, tá? Quem vai regular a nossa carreira. Nós estamos escolhendo quem vai representar o Ministério Público, quem vai ser o chefe. Até porque existe autonomia, né, também? Existe uma autonomia. Exatamente. Nós temos total independência funcional. Total independência funcional. Então, a importância dessa lista tríplice é que ela é precedida de amplos debates. Então, os candidatos, eles falam o entendimento deles sobre muitas coisas, né? Se é um especialista na área penal, ele vai priorizar o combate à corrupção, o combate ao crime organizado. Se é um especialista em direitos humanos, vai priorizar as minorias. Então, a gente sabe as propostas, a gente sabe como eles pensam. Geralmente, são pessoas que todos nós conhecemos, são nossos colegas, né? E são todos muito qualificados. Na lista tríplice, que era o Mário Bonsaglia, a Luísa Cristina e o Bleu, excelentes, qualificadíssimos, pessoas que íntegras, honestas, sabe? Pessoas que a gente conhece. Não estou dizendo que o doutor Aras não seja. Isso que eu ia perguntar agora. Eu ia perguntar a sua opinião em relação à gestão do doutor Augusto Aras até aqui. Então, eu não conheci o doutor Aras. Eu conheci quando surgiu o nome que ele era um dos possíveis indicados. Então, era um colega, né, que a gente se trata por colega, que muita gente não conhecia. Então, fica difícil você saber como a pessoa pensa, quais são os seus entendimentos sobre Lava Jato, porque mesmo na carreira, a ideologia existe também. Tem muitas pessoas de direita e tem muitas pessoas de esquerda. Até a grande maioria são de pessoas de esquerda. E tem muita gente que é contra a Lava Jato. Tem gente que... Eu tive colegas já que pediram a prisão do Moro nos áureos tempos da Lava Jato, né? Então, sim, e aquela live que o doutor Aras fez com advogados de acusados da Lava Jato pegou muito mal. Pegou muito mal aquilo, porque... E outra coisa que eu trago aqui também para reflexão, né? E para sua opinião também. Aqui é um círculo vicioso, muitas vezes, porque precisa passar pelo crivo do Senado, assim como o ministro do Supremo, na sabatina, e depois, pelo foro privilegiado, eles são julgados pelo STF, no caso do STF, no caso da PGR, tem ali também alguns conflitos de interesse. Então, acaba entrando num clima de uma mão lava a outra, né? Uma coisa assim, um circuito fechado. Então, eu acho que... Então, eu refuto que tem esse corporativismo. A gente não vota, vou votar nele porque ele vai aumentar no subsídio. Não é assim, não é ele que aumenta, é o Congresso Nacional, sabe? Então, a ideia, né, e grande maioria dos meus colegas são pessoas do bem, que querem o melhor, que lutam pelo país, probas, sem dúvida. Exceções são muito raras, né? Tem gente... desonesta, em toda carreira. Em toda carreira existe os frutos podres. Mas meus colegas, a infinita maioria, são muito bons. Então, tem essa questão também. E eu lembro que logo quando o procurador-geral foi escolhido, acusavam ele de não ser independente, que ele foi lá para favorecer o presidente. E eu até falei uma vez numa emissora, eu falei, veja, se ele tivesse vindo numa lista tríplice, vocês não poderiam acusá-lo disso, porque você tira aquela... Exatamente. É aquela história do César, né? Não basta a mulher do César ser
tem que parecer também. Então, você vem com um selo de qualidade mais institucionalizado. Exatamente. Você mencionou também a questão da decisão aí do Marco Aurélio sobre a DIN, né, do presidente Bolsonaro. Eu quero lembrar aqui que ele tomou uma decisão estritamente técnica, de que a assinatura tinha que ser do AGU. Ao mesmo tempo, ele deu uma bela lacrada. Alfinetou o presidente com a história de negacionismo e tudo mais. Eu uso isso como gancho para outra pergunta que eu tenho para você. Qual a sua opinião sobre esse excessivo holofote midiático da TV Justiça, que se trouxe transparência por um lado, trouxe, eu chamo de supremos pavões, né, por outro lado? Eu fico pensando num Antonin Scalia, que eu já li biografia, já li livro, eu fico comparando com a postura dos nossos ministros, com a do Justice Antonin Scalia, realmente é um abismo, né? Então, como é que você enxerga essas entrevistas excessivas, esse holofote midiático e a TV Justiça? Olha, por um lado é bom que as pessoas podem acompanhar os julgamentos, né? Mas por outro, o que você falou, parece que é um programa televisivo, né? Aqueles julgamentos que se estendem por 4, 5 horas, e até faço menção, até o voto ontem do ministro Gilmar Mendes, né? No meu entendimento, não é muito adequado um ministro da Suprema Corte se dirigir daquela forma a pessoa a qual ele está, em tese, julgando, né? O julgamento dele ia repercutir diretamente no ministro Moro, no ex-ministro. Então, acho que sim, operador do direito, nós temos que ser técnicos. Então, quanto menos emoção, melhor. E principalmente um juiz, né? Porque o membro do Ministério Público como eu, nós temos pouquíssimas limitações, né? Eu posso falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer caso, não posso exercer atividade político-partidária, mas eu posso comentar casos que estão sendo julgados, o juiz já não pode, a lei proíbe. Então, eu acho que quanto mais discreto for, melhor. O juiz não tem que ficar fazendo live, tem todo o respeito a eles. Ainda mais com algumas figuras, ou pré-candidato político, ou influencers que não são levados a sério por ninguém sério, né? Sim, mas eu acho. Deixa que eu taco as pedras. Eu concordo. Eu não acho adequado, claro que as pessoas são livres, não estou criticando, mas não me parece adequado, né? Fazer lives. Perfeito. Acho que eles têm que se preservar, ser mais discretos, né? E fazer o trabalho deles, né? Fazer o trabalho deles. Outra coisa que o Antonin Scalia dizia é o seguinte: um juiz que nunca decide contra a sua vontade, o seu desejo, a sua visão de mundo, né? Ele não é um bom juiz, porque inevitavelmente vai aparecer na sua frente questões jurídicas, técnicas, com base na lei, que ele não vai gostar do resultado que ele tem que definir. Mas o bom juiz, ele precisa seguir a lei, né? O Estado de Direito. E aí eu quero te perguntar exatamente sobre isso agora, Tameia. A sua visão em relação ao ativismo do judiciário hoje, a associação, por exemplo, como os Juízes pela Democracia, que eu particularmente acho aquilo uma coisa muito perigosa, direito achado na rua, no chão, justiça social ou racial, mas está escrito na lei, vamos empurrar a história, né? Quero dar um exemplo para não colocar saia justa com o ministro do Supremo, né? Que esse particularmente eu chamo de o Supremo Pavão ativista, porque me parece o mais vaidoso entre muitos vaidosos ali. Mas um juiz da 10ª Vara do Rio Grande do Sul decidiu, num espaço curto de tempo, provocado pelo mesmo partido, que é um partido de extrema esquerda, que é o PSOL, né, contra o tratamento precoce, ou seja, proibiu o tratamento precoce em Porto Alegre, e depois suspendeu no final de semana, né, a cogestão do lockdown, das restrições impostas com os municípios, que ia permitir a flexibilização nos municípios. As duas vezes provocado por um partido que defende Maduro, né, e você vai nas redes sociais desse juiz, né, eu fiz isso, é uma coisa escandalosa, quer dizer, Bolsonaro genocida, essas coisas assim nesse nível de pessoal. Como é que você enxerga esse ativismo do judiciário? Olha, eu não acho adequado, nem para juiz e nem para membro do Ministério Público. É claro que cada um pode ter a sua ideologia, né? Eu me considero conservadora, de direita,
Agora, eu sou fiel aos meus princípios, não é por isso que eu vou defender partidos políticos e defender políticos. Então, quando um juiz, um membro do Ministério Público, e principalmente o juiz que vai julgar, ele é apaixonado por certas figuras políticas, certos partidos, ou que ele destila ódio contra outras pessoas e coloca isso publicamente, não é nada adequado. Isso é um comprometimento da sua parcialidade, da sua imparcialidade. Seria, no meu ponto de vista, um juiz parcial, seria um juiz suspeito. Então, ele vai ser movido pela ideologia dele, e não pelo que diz a lei. Como eu falei, tem vezes que a lei não é tão clara e demanda uma interferência do judiciário, mas ele tem que se basear na Constituição e na lei. Não deferir pedidos porque é feito por pessoas da sua mesma ideologia e vice-versa, né? Perfeito. Tameia, nós estamos nos aproximando do fim. Eu quero que você fale um pouquinho para o meu público, já estamos aqui em mais de 6.000 pessoas, sobre o seu novo curso. Você tem um curso na plataforma da Cursology, né, que é exatamente por onde eu lancei o meu. Eu queria que você explicasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia, do que se trata esse curso, qual é o público-alvo, como é que funciona. Faz aí a divulgação mesmo, para quem tem interesse. Farei. Então, o curso chama Justiça e Corrupção, é um curso para qualquer pessoa, é um curso para os leigos, é curso para estudante de direito, qualquer pessoa que gostaria de entender como o direito funciona. Porque eu vejo, Constantino, eu tenho rede social, tenho Instagram, né? Até @tameia_danelon, meu Instagram, então eu recebo muitas perguntas, né? Doutor, isso pode acontecer, mas doutor, o Moro era suspeito, o juiz pode fazer isso, o promotor não... Então eu vejo que as pessoas têm sede de conhecimento jurídico. Então o meu papel nas redes sociais é esse, é explicar, assim como eu estou fazendo aqui com você, com o seu público, né? Explicando o direito de uma forma didática, de uma forma clara, sem juridiquês. Então eu explico aquilo que todo cidadão tem que saber. Quais são os 3 poderes, como que os poderes funcionam, como funciona uma colaboração premiada, quando que cabe prisão em flagrante, e sempre eu vou estar ilustrando com casos concretos, né, que acontecem diariamente. Eu até brinco que eu faço uma aula, daí acontece um escândalo, eu tenho que ir lá e complementar a aula, né, para ficar update meu curso, né. Então eu expliquei sobre a imunidade parlamentar. Obviamente que eu estou falando sobre o caso do deputado Daniel Silveira. Isso. Eu explico por que, no meu entendimento, tem a imunidade, o que a Constituição diz. Falo sobre impeachment. Falo do impeachment da ex-presidente Dilma, né? O porquê que ela sofreu impeachment, quais foram os crimes de responsabilidade, que é a nossa história. As pessoas têm que saber argumentar, tem que ter elementos, né? E não precisa ser jurista, né? Não, maravilha. É bom que você tira o juridiquês, né? Sim. Porque eu, quando escuto, por exemplo, o Marco Aurélio Melo falando, eu preciso de tecla SAP. Né? Mas é muito bom isso, porque hoje em dia nós estamos vendo, né, muita gente interessada nisso, mas tem muito palpiteiro. Né? Tem muito palpiteiro. E o Brasil sempre teve esse defeito. Né? Era lá 100 milhões, agora 200 milhões de técnicos de futebol, de economistas e de especialistas em direito. Sim, e na minha área, então, nem se fala. O que tem de jornalista arrogante aí que acha que sabe tudo, falta calçar as sandálias da humildade. E como é que é o caminho? Já está disponível o curso? O carrinho está aberto? Como é que funciona? Olha, ainda não está aberto, mas já foi aberta a pré-inscrição. Então, quem for lá no meu Instagram, é meu nome, né? @tameia_danelon, lá na minha bio já tem o link do curso. A pessoa já pode fazer essa pré-inscrição. Além de assegurar a vaga, ele vai assegurar também o desconto de 25%. Que vai ficar nesses primeiros dias, né? Depois que for aberto para inscrição final, já vai estar um pouco mais caro, né? Pode parcelar em 12 vezes, né? Pelo cartão. Então, a ideia foi essa, que eu sempre fui professora, já dei aula em 2 universidades, em pós-graduação, em curso preparatório para concurso. E nessa pandemia, tudo foi cancelado, as aulas suspensas. Eu adoro dar aula, sabe, Constantino? E daí eu comecei a fazer um monte de curso, fiz o curso da Renata, do Bruno Garchag, o seu ainda não fiz, que eu tô com tanto curso que eu tenho que terminar da Ana Paula, quero fazer o seu também. Eu falei, por que não eu lançar o meu curso? Por que não eu mastigar, deixar de uma forma clara, fácil, e vai ficar vitalício, qualquer dúvida a pessoa vai lá, aulas curtas de 20 minutos, sabe? Vai estar ficando bem bacana. Maravilha, maravilha. Acho uma ótima iniciativa, assim. Acho que há uma demanda reprimida pelo assunto, né? Eu mesmo tenho interesse em fazer o curso, a gente faz um swap, um escambo. Sim, isso, eu te dou uma permuta. Uma permuta, você passa o seu, é a mesma plataforma já. Isso, e eu vou querer ver, com certeza também, até porque para mim vai ser útil. Né? Sim, para jornalista é muito bom. Útil. É muito bom. Eu vejo jornalista que confunde mandado com mandato, fala dolo, gente, pelo amor de Deus. Aliás, eu quero entender essa história de mandado
em flagrante, que eu não entendi até hoje, mas tudo bem. Nem eu, né? Não existe. É difícil. Não existe. Tameia, muitíssimo obrigado pelo tempo, tá? Pela disponibilidade aqui. Boa sorte aí no curso e vamos nos falando. Muito obrigada, eu que agradeço a disponibilidade e muito obrigada e até mais. Maravilha.